Alô, meu amigo da Paiquerê, amigo da 91,7, um abraço. Estamos aqui nesse sábado, mais um sábado e mais um Paiquerê Rádio Opinião especial para você. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está sintonizado apenas com o som na 91,7, você que já está acompanhando também na imagem através do YouTube, Paiquerê 91,7, ou então através do Facebook. Mais uma vez, assunto importante, como a gente sempre traz, não é? E hoje, principalmente, nós vamos falar sobre essa programação especial do mês de maio, do trânsito, o Maio Amarelo. O Lino Ramos com a gente, tudo bem, seu Lino? Tudo bem, JB? Prazer estar aqui de novo neste sábado e para tratar de um assunto tão complexo que é o trânsito e a educação no trânsito ou a falta da educação no trânsito. É verdade, nós precisamos, a gente sempre faz campanha e estas campanhas mais fortes durante o mês todo são campanhas importantes realmente para melhorar o nosso trânsito. E a gente recebe com alegria o Laércio Voloc, que é o gerente operacional de trânsito da CMTU, que se dispõe a estar aqui conosco para conversar nesse sábado. Tudo bem, Laércio? Bom dia. Bom dia JB, bom dia Lino, bom dia a todos os ouvintes, bom dia Capitão Glauco. Perfeito. O capitão Glauco Andrade de Oliveira, que é comandante da 2ª Companhia Rodoviária Estadual. Já esteve conosco, volta aqui para a gente falar um pouquinho sobre as atividades e atuação, principalmente nesse mês da companhia. Muito obrigado pela presença, capitão. Obrigado aí, bom dia a todos da Paiquerê, obrigado JB pelo convite, Lino, o Laércio, que é uma referência aqui na parte de trânsito aqui urbana aqui na nossa região, e obrigado a todos por mais uma vez esse espaço aí que estão cedendo aí para as autoridades de trânsito da nossa região. É verdade, é um espaço de utilidade pública, não é? Aliás, é o escopo da Rádio Paiquerê, escopo da 91,7, tratar das coisas importantes e ajudar a melhorar uma situação. E a situação do trânsito é vida que nós ajudamos a preservar, a melhorar. E interessante, capitão e Glauco, antes de começarmos o programa, o capitão até falava sobre isso, uma certa interação, apesar de que a Polícia Rodoviária Estadual trabalha nas estradas e a CMTU trabalha em Londrina, mas o capitão falava da importância de termos um órgão que trabalhe e que ajuda também, no final das contas, não é a ordenação do trânsito, não é, capitão? Não, com certeza, a CMTU, com a atual gestão, né, através do Marcelo Cortes e todas as pessoas que compõem o time, né, da CMTU tem feito um excelente trabalho na coordenação de trabalhos integrados aqui na nossa região, que com certeza culminam aí na redução de sinistros, né? Eu falo que o Laércio tem uma fala que quando ele falou, né, numa palestra, né, que todas as vidas importam, né? Acho que é a tônica agora, né, da parte de trânsito, né, porque a gente tem que focar nisso, né, JB, né? O resultado final, né, dos nossos trabalhos, então essa união é muito importante. Perfeito, né, Laércio? Com certeza, JB, acho que o que a gente sente, eu participo de muitos grupos a nível nacional e estadual, e a reclamação geral é essa falta de interação entre os órgãos. Então, aqui em Londrina, como o capitão Glauco falou, eu acho que a gente vem ao longo dos últimos anos construindo essa interação de uma forma muito, muito saudável. Isso só contribui, sem dúvida nenhuma, para a gente ter um trânsito mais seguro, né? Ô capitão, quando a gente pensa na 2ª Companhia da Polícia Rodoviária, lógico, a gente lembra Londrina, que é a referência, mas qual é a extensão, a área que vocês atendem do Paraná? Olha, Nino, só para você ter uma ideia, só no Paraná a gente tem mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais que o Batalhão de Polícia Rodoviária atende. E a área da 2ª Companhia engloba quase 2.500 quilômetros de rodovias, então são praticamente 50 rodovias que nós atendemos aqui na região norte Pioneiro, e 87 municípios que nós prestamos assistência no trânsito rodoviário. Então, assim, é uma responsabilidade imensa, é uma ramificação grande do nosso trabalho, né? E cada lugar tem uma particularidade, JB, né? Porque toda vez que a gente vai programar uma operação, a gente identifica um problema, começa a dar um sinistro de mais um lugar, um
desde um acidente simples, né, uma colisão traseira que seja, uma pane que acontece no veículo, até mesmo uma questão de um óbito, a gente tem que programar operações, né, específicas nesses locais para que a gente evite o mal maior, que é a questão do óbito, né, que a gente não quer, né, a gente quer evitar ao máximo isso daí. Então, é uma grande área de responsabilidade, viu, Lino, que a gente tem aqui na nossa região. Agora, quando há algum problema, como o senhor citou, ou de um acidente, ou de uma operação grande, outras companhias também participam. Isso existe, essa interação também? Bom, como é que funciona, né? Temos aqui no Paraná, nós temos 6 divisões, 6 companhias espalhadas ao longo do Paraná, né? Que é aqui em Londrina, a nossa sede, né, operacional aqui na região norte, Norte Pioneiro. Temos uma sede em Maringá, outra sede em Cascavel, uma sede em Ponta Grossa, outra em Pato Branco e a sede em Curitiba, que tem toda aquela região metropolitana de Curitiba, né? Até mesmo o litoral, né? Quando temos aquelas operações verãs, né? Que vai todo o estado para lá, para a gente poder unir, né, as forças, né? E hoje nós temos operações volantes que ocorrem em todo o estado, que a gente reforça o nosso trabalho no sentido do combate criminal, né? Que a gente fala assim, que as rodovias, né, elas transportam toda a riqueza que o Estado gera, né, os municípios, né, mas infelizmente elas também são utilizadas pelos criminosos para levar armas, drogas, contrabando, né, e tudo isso vai influenciar na segurança pública, né, de um modo geral, dessas pessoas que estão nos municípios. Então é um trabalho bem complexo e conta com o apoio, sim, né, de outros setores aqui do nosso próprio batalhão e também conta, né, com essas participações integradas junto, né, com os órgãos municipais, né, outros órgãos federais aqui da nossa região, que maximizados eles acabam trazendo mais segurança não só na parte, né, de trânsito rodoviário, né, mas também nesses combates à criminalidade aqui na região. Quais são os pontos mais distantes nesta abrangência da 2ª Companhia? Olha, depende de onde você está, né? Onde você situa aqui, mas ontem mesmo que nós tivemos aí que comparecer na região do Norte Pioneiro, lá em Jacarezinho, né? Hoje você tem postos que estão elencados até na região de Siqueira Campos, né? Carlópolis, que fazem divisas com São Paulo, longe, né? Até aqui na região dos Campos Gerais, né? Na região de Lidianópolis, lá perto lá de Mauá da Serra, né? Só para vocês terem uma noção, até perto ali de Maringá. Então, assim, e é na divisa do estado, né? Que são as regiões aqui de Sertaneja, né? E Porecatu, né? Que nós temos aí que cuidar, porque, vamos dizer assim, são as últimas barreiras que tem para os próximos estados, né? Ontem mesmo nós tivemos operações integradas, a Operação COSUD, né? Que são os estados aqui da região que fazem divisa, né? Mato Grosso, o próprio São Paulo, né? Para a gente poder combater esses crimes nas fronteiras, né? Nas divisas diárias que nós temos. O capitão Dalben, que quando o major agora, quando foi comandante da 2ª Companhia, no cargo que hoje o senhor ocupa, ele falava que era um desafio para a Polícia Rodoviária Estadual, porque o deslocamento, às vezes, dos policiais leva um tempo, até pela distância, né? Sim, é isso muitas vezes que o pessoal acaba não entendendo. Às vezes, quando acontece um sinistro envolvendo você, na verdade isso é uma aflição de todos, né? Você quer o amparo imediato, né? E muitas vezes a equipe tem que deslocar em grandes distâncias, né? Diferente do município, né? Que o deslocamento ele é um pouco menor, né? Mas nós temos postos estratégicos espalhados aqui na nossa região para que essa distância, esse tempo de atendimento, ele seja menor. Agora, com referência à CMTU, evidente, o Laércio é gerente operacional, não é, da CMTU. Além da CMTU, quer dizer, você tem todo o trabalho, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o Maio Amarelo, sobre a campanha, mas também é um trabalho que envolve outros órgãos, como a própria Polícia Militar, aqui dentro, como a Guarda Municipal. Como é que funciona isso, Laércio? Bom, a CMTU ela é a responsável, né, de forma geral, tanto pela sinalização quanto pela fiscalização de toda a malha urbana. Por coincidência, capitão Glauco, nós temos dentro da área urbana de Londrina aproximadamente 2.500 quilômetros de ruas também.
Então, diferente das rodovias, que é linear, né, que é uma situação que o deslocamento é longo, a gente é uma estrutura praticamente xadrez aqui em Londrina, né, principalmente. Mas são mais ou menos 2.500 quilômetros, mais de 10 mil cruzamentos. Cada cruzamento, muitas vezes, é um ponto de conflito, né, que você pode ter sinistros, como o Major já citou, sinistros. Eu sempre faço questão de enfatizar. Há algum tempo a gente vem abandonando o termo acidente, justamente pela prerrogativa de que, na imensa maioria das vezes, não é um acidente, mas sim algo que pode ser evitado. Então, a gente procura falar sinistro de trânsito, né? Isso já está, inclusive, mudando legalmente, através da BNT, de normativas do CONTRAN, para que a gente trate como sinistro de trânsito. Em relação à integração com os outros órgãos, então, por exemplo, na fiscalização, é de suma importância a participação dos demais órgãos. Então, a PRE sempre está com a gente, a Guarda Municipal, aí ela atua conjuntamente com a CMTU em todas as esferas, né, do trânsito, desde um apoio no caso de um sinistro, um apoio em uma situação de obras, algo que venha a ocorrer, que a gente precisa do apoio deles, eles nos dão. Então, a Guarda Municipal extremamente integrada, a Polícia Rodoviária Federal também, e a Polícia Militar, né, sempre em conjunto. Então, eu acho que a sintonia entre os órgãos, a gente vive um momento muito bom, realmente. Deixa eu aproveitar até um assunto que essa semana até veio, a gente não comentou, pelo menos nos nossos jornais ainda. Volta à Câmara de Vereadores um projeto que para proibir, para tirar da Guarda Municipal qualquer responsabilidade e atuação na área do trânsito. Não, porque a Guarda Municipal tem que cuidar de escola, aquela conversa que me parece é um retrocesso, não, Laércio? Vou falar a minha opinião. Claro, lógico. A minha opinião, sem dúvida nenhuma, eu acho um retrocesso, porque a gente tem, como mencionei, 2.500 quilômetros de ruas. É muito difícil de você conseguir dar conta de tudo isso com a estrutura hoje que a gente tem, né? É cada vez mais complicado para a gente. Então, sem dúvida nenhuma, a retirada de uma estrutura adicional que a gente tem hoje no trânsito, que é a Guarda Municipal, seria, sem dúvida nenhuma, um retrocesso. Qual, Laércio, na sua avaliação hoje, é o maior desafio ou o principal ponto a ser combatido, melhorado no trânsito de Londrina? Olha, com toda certeza, e sem dúvida nenhuma é o mais difícil, é a mudança de comportamento. Eu acho que isso é fundamental. Eu, particularmente, trabalho muito com intervenção viária, então a gente é muito cobrado por lombadas. Poxa, tem que colocar uma lombada, tal. Aqui na região onde a gente se encontra, região central, muito cobrado, na Paranaguá, Belo Horizonte, todas essas ruas, porque são cruzamentos e, olha, está dando colisão nesse cruzamento, está dando colisão. Só que, na maior parte das vezes, o que a gente vê são locais, muitas vezes, muito bem sinalizados, com placa, com sinalização horizontal, e que as pessoas, por desatenção, por costume, não param naquele local, ou passam em semáforos, enfim. Então, sem dúvida nenhuma, Lino, eu acho que essa mudança de comportamento, lógico, não é uma questão apenas de Londrina, mas sim do Brasil inteiro, ou talvez até do mundo. Como chegar a isso não é uma tarefa simples, acho que envolve desde educação lá das crianças até uma fiscalização bem efetiva. Ela não pode, a gente não pode abrir mão de maneira nenhuma da fiscalização. Para todos nós que já somos adultos, que já somos, passamos por autoescola, enfim, a gente já tem habilitação, a educação ela vem muito com o rigor da fiscalização. Então, acho que eu imagino que o capitão Glauco deve concordar nesse aspecto. A mudança de comportamento, de você reduzir a velocidade nos locais onde tem essa necessidade, manter a velocidade adequada em frente a escolas, hospitais ou mesmo nos cruzamentos, ela é fundamental, fundamental. Todo o restante, né, que envolve não usar celular, enfim. Então, o comportamento acho que seria o principal ponto, Lino, no meu entender. Capitão. Olha, com relação à Polícia Rodoviária Estadual, né, os nossos desafios são também constantes, né? Cada ano que passa aí nós temos um aumento da frota veicular, né? E a gente percebe que cada vez mais as pessoas estão submetidas aí a essa constante, né, a questão da tecnologia, como ela interfere, né,
no nosso trabalho, né? Você tem carros cada vez com mais conectividade, o celular, né, que tira cada vez mais nossa atenção, né? Parece que dá um alívio quando você consegue deixar ele de lado, né? Uma baita TV na frente do painel. Não, pois é, isso daí distrai, acaba distraindo, né, a atenção, né, do motorista nisso para o condutor do veículo leve, né? Temos aí também os condutores de veículos pesados, caminhões, o próprio pedestre, né? Infelizmente, esses dias tivemos um atropelamento de uma pessoa ali na PR-445, num momento noturno, né? Um momento que tem uma menor visibilidade, né? Mas o pessoal acaba se excedendo no uso da velocidade, né? Diminui a distância de frenagem, a pessoa não consegue ter um tempo de resposta menor e acaba se excedendo, né? Somado essa questão, né, do uso do celular, a imprudência, né, do próprio pedestre, né, que às vezes não faz uso da passarela, né? Não, e outra, sinal vermelho, quer dizer, sinal verde para você na via, Então. tem uma faixa de pedestre, a pessoa com o celular na mão, mas nem passa como Não. se... É demais isso, Não, né? tem capitão? pedestre que a gente vê aqui em Londrina, né? Tem a faixa de pedestres, né? Que a pessoa, né, tem que sinalizar ali, né? Para o motorista que vai passar, né? Para que o pessoal possa frear o veículo, né? Com antecedência. Mas tem gente que põe o pé na faixa e quer saber que todos os caras freiem, né? Que às vezes a pessoa está até usando o pedestre, fone de ouvido, a gente vê, né? Totalmente alheia àquilo que está acontecendo em volta. E daí você quer penalizar também o condutor. Então, aqui que eu vejo, acho que é uma soma de fatores, né? Essa percepção que tem do trânsito, né? Agora, capitão, eu vi outro dia uma estatística da Polícia Rodoviária Federal no Paraná. Que, claro, há uma diminuição, a gente está vendo, não é devagar, mas de acidentes e tal, mas do aumento de velocidade, que seria 9% a mais agora, nesse ano, em relação ao ano passado. Quer dizer, como o senhor falou, aumento de potência de veículos e coisa, e o aumento da velocidade. Isso vocês têm observado também? O excesso de velocidade é um fator que contribui muito, né, para a ocorrência de sinistros, né? A gente tem, inclusive, nessa campanha do Maio Amarelo, a CMTU colocou, né, uma plaqueta ali na 445 de um veículo sinistrado, né, indicando que reduz a velocidade, né? Às vezes o pessoal fala aqui para nós, mas capitão, a 445 não podia aumentar a velocidade, 70 é muito pouco, né? Mas vai você querer aumentar demais a velocidade, você diminui esse tempo de reação, é uma rodovia ali que ela corta o trecho urbano, então tem muitos acessos, saídas, então o pessoal utiliza demais ela. Então, se você já foi a 80 km por hora, o pessoal diminuiu por quê? Porque a velocidade, infelizmente, o pessoal faz um mau uso dela. Por mais que tenha uma placa sinalizando ali, você pode até 100, não, o cara quer ir até 140. Ele não quer ficar naquele limite, ele quer sempre ultrapassar. Ele acredita que ele é um bom condutor, né, que ele tem braço, né? E daí o problema são esses momentos de que acontece, né, uma interferência na rodovia, né, seja um buraco, seja uma pessoa, um pedestre, né? A pessoa não tem como frear o veículo e acaba se envolvendo num acidente. Aliás, interessante, antes do programa, não é, Laércio? Eu falava com o Laércio, estive agora recentemente em São Paulo, e estava em Santo André, tive umas 2 vezes ir até São Paulo, e o que a gente vê hoje, quer dizer, a velocidade diminuiu assustadoramente e o trânsito flui. 50 km por hora, raro a avenida em São Paulo hoje com 60 km por hora. Muita gente reclama, mas é o que o capitão falou, não é, Laércio? Há uns tempos atrás, uma pessoa conversou comigo e falou: vocês têm que aumentar a velocidade. Tem rua que tem que ser 80 por hora. Porque a gente perde muito tempo, assim, a pessoa com uma visão nesse sentido. Aí eu até comentei, eu falei: olha, o que a gente tem que aumentar é a velocidade média, não a velocidade máxima. Então, as prerrogativas da ONU, com todos os estudos que tem, dentro da lógica de visão zero mortos, que a gente procura trabalhar, né? Ou seja, que todas as pessoas são importantes, que o objetivo nosso sempre tem que ser chegar a zero. A princípio é utópico, mas creio que um dia a gente chega nesse patamar. A título de curiosidade, até o JB, o capitão Glauco comentou de tecnologia, existem estudos a nível de mundo que se
Se a gente aplicasse hoje a tecnologia mais avançada que nós temos para os veículos, de frenagem automática, de controle, se todos os veículos já tivessem com a tecnologia mais avançada que nós temos hoje, a gente já diminuiria em torno de 1 milhão de mortes por ano. Sem dúvida. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia em relação ao celular, por exemplo, é extremamente prejudicial nesse momento, talvez daqui a 10 ou 15 anos a gente tenha uma reversão, porque os veículos vão se tornar mais, estar na mão dos próprios veículos. É claro, o carro, às vezes você está numa velocidade, o carro da frente diminui um pouquinho, o teu carro já dá aquele... já diminui a velocidade, isso ajuda a barbaridade. É o lado bom da tecnologia, não é, capitão? Com certeza. Talvez ela venha daqui a pouco tempo nesse sentido. Em relação à velocidade, só para complementar antes. Não, com certeza. Nós fizemos, no ano passado, a gente fez uma readequação. Nem procuro falar em redução de velocidade, porque eu acho que é uma readequação mesmo. As vias urbanas, a tendência é ficar no máximo 50 km por hora. Exemplo que São Paulo vem adotando, são poucos os corredores lá que a velocidade é maior, mas nas avenidas normais em geral é 50, e por toda essa situação que o próprio capitão comentou, do tempo de frenagem, qual o tempo de reação que a gente tem para um pedestre que eventualmente cruza sem ter a devida atenção. Então, nós fizemos isto na Tiradentes, na JK e na Santos Dumont, com ótimos resultados por enquanto. A gente percebe praticamente nenhum tipo de prejuízo para a fluidez do trânsito e, ao mesmo tempo, você tem uma melhora significativa da segurança. Né? Bom, e como está a campanha Maio Amarelo? Olha, a campanha Maio Amarelo, a CMTU acaba encabeçando isso a nível municipal, né, mas todos os órgãos participam e muito bem com a gente. E a campanha? A campanha Maio Amarelo, o Maio Amarelo surgiu lá em 2011, em função da Organização das Nações Unidas. Quando eles lançaram, foi no mês de maio, então ele se tornou um mês de referência mundial. E qual que é o objetivo? É trazer a pauta trânsito para a discussão coletiva. Realmente, exatamente o que nós estamos fazendo agora. No geral, a gente utiliza o trânsito todos os dias, mas não para pensar no que nós podemos, de certa forma, enquanto cidadãos, ou enquanto condutor, enquanto pedestre, o que eu posso melhorar para mim ou para o meu entorno. Né? Então, hoje, nesse ano, inclusive, a campanha ela fala que a paz no trânsito começa por você, ou seja, o que eu, enquanto cidadão, enquanto usuário, o que eu posso fazer para melhorar esse entorno. Então, o Maio Amarelo ele vem nesse sentido, como uma bandeira realmente. A gente trabalha no ano com 2 momentos muito específicos, o mês de maio, que está se tornando um marco a nível mundial, inclusive todo mundo trabalhando em cima disso. No Brasil está muito forte. Depois, lá em setembro, na Semana Nacional de Trânsito, que é muito forte. Né? E nos outros meses a gente vai fazendo todas as outras ações, mas neste específico aí é uma soma de várias ações. Agora, também as companhias da Polícia Rodoviária também, e o que muda o que altera nesse mês, nessa campanha, capitão? Bom, JB, a gente trabalha, né, no estado do Paraná inteiro dessa forma, igual o Laércio tem falado aqui. A gente trabalha de forma integrada, né, junto com os outros órgãos municipais da região, né, as outras autarquias. A gente tem apoio muito grande do SESC-Senat, aqui na nossa região, acho que no Paraná inteiro, acho que é da mesma forma. E a Polícia Rodoviária, ela trabalha conforme as estatísticas vão surgindo, né. Uma coisa que impacta bastante, né, o trânsito, não só rodoviário, mas acredito que como um todo, né, a questão do consumo de bebida alcoólica, né, de outras substâncias que causam, psicoativas, que causam, né, alterações no comportamento do motorista. Né. Nós tivemos aí várias autuações recentemente que tiveram prisões, né, de trânsito, né, rodoviário, de pessoas conduzindo desde veículos leves até veículos pesados aí, em estado visível de embriaguez, né. Então, isso daí é um fator que impacta muito aí, né, a ocorrência de sinistros, não só em rodovias, mas também a nível municipal, né, federal também, né, de pessoas irresponsáveis, né, que acabam conduzindo seus veículos aí sob efeito de alguma substância. Então, a gente tem reforçado esse tipo de ação aqui na nossa região, tem dado bons resultados. A gente percebe uma diferença de estatística do ano passado já em relação a isso por conta esse reforço nesse tipo de fiscalização, JB, porque infelizmente
pessoal acaba, quando o pessoal acaba sentindo no bolso, né, o impacto que é ter que fazer passar por uma reciclagem, né, ter que pagar aquele valor, né, de quase R$ 2.000 por conta de uma infração de embriaguez ao volante. Isso quando não responde até criminalmente, dependendo, né, de como foi flagrado, né, se colocou em risco a vida de terceiros, né, a gente tem melhorado aí, acho que percebo uma melhora aí nas estatísticas de trânsito rodoviário aqui na nossa região. E dentro desta campanha, capitão, vocês estão realizando algumas ações específicas, até mesmo alguns pontos de bloqueio para, claro, conscientização e também, se for o caso, autuações? Sim, a gente também trabalha muito, né, com os municípios, como eu falei para você, são postos, né, cada região ela tem uma demanda diferente, né, igual, por exemplo, aqui em Londrina, a gente tem a demanda muito grande da PR-445, né, então aqui o excesso de velocidade é o que mais impacta, né, o número de sinistros na rodovia, o pessoal acaba fazendo mau uso da velocidade. Então, quando a gente aperta a fiscalização, JB, Lino, a gente percebe que, felizmente, né, o pessoal acaba, o número de sinistros ele reduz um pouco, porque um fala para o outro, poxa, fui mudado pelo aquele radar ali, nossa, vou perder minha carteira. Não é que a gente queira isso. A gente trabalha com prevenção. Eu preferia muito mais colocar uma viatura ali para a pessoa se atentar, que tem que reduzir a velocidade, mas infelizmente não é assim, JB. Infelizmente não é assim. Daí o pessoal vem falar muitas vezes da indústria da multa. Claro, que não é essa a intenção. Né? Você cria um hábito de colocar radares fixos aqui na cidade para diminuir a velocidade, que tem uma velocidade média melhor, né? Você percebe uma mudança de comportamento no cidadão, né? Na forma de conduzir o veículo. Né? E isso impacta, sim, na redução de sinistros. Né? Da mesma forma, não é, capitão? Quando essas rodovias elas têm um volume grande de radares, né? Isso ajuda, é uma pena nós não termos isso aqui, não é? É muito pouco. A gente vê, mesmo Curitiba, mesmo em outras cidades aqui ainda do estado do Paraná, com um volume grande de radares, claro, o cidadão, ele, não vou esquecer, porque a cada 200 metros, 300 metros, 500 metros tem um radar. Isso ajudaria muito vocês, não é? Não, isso daí é feito através de projetos, né? Está tendo as concessões das rodovias novamente, com certeza isso vai ser repassado, né? E dentro de cada particularidade, de cada setor, de cada trecho rodoviário, pode ser feita uma instalação de equipamento desse para poder, né, melhorar locais que têm pontos de sinistro maiores, assim, para que a gente possa diminuir essa estatística, né? Que eu acho que uma coisa que a gente bate muito, né, Leras? Essa questão de falar, se você chegar aí para perguntar para alguém, JB, perguntar para o ouvinte qual que é a estatística ideal, né, de sinistro, de acidente de trânsito, igual o pessoal fala ainda, né? Qual que é a estatística? A pessoa fala 2, 4, 10 por mês? Não. E se dentro dessa estatística tiver uma pessoa que seja uma pessoa próxima sua, seja um familiar, seja sua mãe, seja o seu filho, acabou para você, acabou a sua vida. É verdade. Né? Porque é uma pessoa que daí tem esse sentimento, enquanto é com o outro, né? A gente, vamos dizer, poxa, você viu lá, alguém morreu lá. Esse cara perdeu a perna. Parece que está distante, né? É só número. Mas isso pode acontecer com qualquer um de nós que está nessa sala aqui, pode acontecer com o ouvinte, né, que está vendo o programa agora, né, da Paiquerê, e a gente não quer isso para ninguém. Por isso que a gente mobiliza, né, as fiscalizações de forma diferente, seja através do equipamento de estilômetro, equipamento de radar, seja através de uma fiscalização volante da CMTU com a Guarda Municipal, para fiscalizar um veículo, como é que está a situação do pneu dele, né, de um sistema de iluminação, né, e daí a gente consegue, sim, reduzir sinistros, porque você muda a mentalidade das pessoas. Deixa eu até aproveitar, o capitão. O senhor falou aí sobre o problema de ingerir drogas ou bebida alcoólica, ou às vezes até um excesso de tempo na direção de sono. A gente tem observado, agora até parece que nesses últimos dias acalmou, não é, o Lino? Mas o problema de acidentes de caminhões sozinhos, é um tal de tombou caminhão carregado de óleo, carregado de gás, carregado, quer dizer, tombou sozinho. Evidente que aqui na nossa região é menos, mas é Serra do Cadeado, na 277, na 376, mas é uma coisa absurda, e é excesso de velocidade ou o
problema do motorista, não é? A gente tem desde do mau acondicionamento da carga, né? Também. E muitas vezes a pessoa tem muito transporte de madeira acontecendo isso nas rodovias federais, aí, que acaba a pessoa se soltando numa curva, né? A questão da velocidade, igual você mesmo falou, né? A pessoa está dirigindo um veículo pesado desse, acaba se excedendo na velocidade, o tempo de descanso também que a pessoa tem que ter, né? Às vezes são caminhoneiros autônomos que não tem, que fazem o frete, né? E não tem aquela cobrança da empresa para poder parar o veículo e descansar e poder rodar num período melhor, né? Para as condições do veículo. Então, é uma combinação de fatores aí, mas que eu vejo, assim, pelo menos nas nossas rodovias estaduais aqui da nossa região, ainda não é um problema que a gente tem visto assim de uma forma que está chamando a atenção, mas tem acontecido nas rodovias federais, né? A gente percebe, né? Principalmente igual nesse trecho que você falou, Mauá da Serra, né? Nossa É uma particularidade do trecho também, né? Às vezes o pessoal passa e não conhece, ele o C7 e acaba perdendo, né, a condução do veículo e acaba acontecendo esses sinistros graves. Aí. Nesta semana, JB, que está acabando, eu me lembro de pelo menos 3 acidentes, só que numa proporção um pouco menor, menos grave do que os que aconteceram nos últimos tempos. Porque nós tivemos também aí uma série, há uns tempos atrás, de engarrafamento, que é o caminhão, ou velocidade, ou não viu que está a rodovia parada, entra, e o acidente aí se multiplica e passa a ser muito grave. Né? O que a gente teve aqui na nossa região que chamou atenção, foi veiculado por alguns órgãos de imprensa, a questão ali de alguns sinistros de ônibus, né, que ocorreram ali na PR-444, né? Infelizmente ali teve umas situações que chamam atenção, porque são muitas pessoas que estão dentro do veículo, né? Então a rodovia ali ela tem algumas particularidades, ela é muito boa, o pessoal pode acabar desenvolvendo uma velocidade maior, mas ela não tem aquele divisor de pista, né? Que faz muitas vezes o cara invadir a pista contrária, né, e acabar ocorrendo um sinistro grave. A 4445, né, ela tem aquele divisor de pista, né? Agora você imagina se ele não tivesse ali, né? É uma pista dupla que não é dupla, porque não tem a separação. Ela é uma, então, e assim, é uma pista muito boa, a pessoa acaba querendo desenvolver uma boa velocidade. A sinalização é boa, ela permite isso, mas a pessoa ela não verifica muitas vezes o momento que às vezes uma aquaplanagem pode fazer você perder o controle do veículo, invadir a pista contrária, né, até mesmo, por exemplo, a hora que surge um momento desse, um motorista de um ônibus, um caminhão que está carregando várias pessoas, ele tem que fazer uma manobra brusca ali, ele acaba saindo para fora da pista, corre várias vítimas, né? Então a gente tem que, por mais que o veículo seu permita uma velocidade maior, tem esse sistema de segurança passiva que podem ajudar na condução do veículo, infelizmente esses incidentes podem acontecer ainda e podem acontecer sinistros graves. As pessoas têm que tomar cuidado. Agora, isso também em Londrina, não é? Mesmo no perímetro urbano, não é, Laércio? Volta e meia, o poste que não saiu da frente do carro, a árvore, não é? E alguns casos aí de velocidades que você... Bom, né? Esses carros modernos, né? Velozes, né? Com certeza, os nossos postos de semáforos são prova disso. Isso é verdade. Dentro dessas ações do Maio Amarelo, exatamente nessa linha, o que a gente vê? As ações do Maio Amarelo, geralmente, elas vão justamente em cima daquelas causas principais. Então, o alcoolismo, como o Glauco comentou, é uma das ações que a gente trabalha. Uma outra ação que o pessoal está trabalhando é em relação, por exemplo, aos pontos cegos em ônibus. A gente teve alguns sinistros em Londrina que com moto do transporte coletivo. Isso. Muitas vezes, ou pela falta de percepção do motorista, de não conseguir perceber o veículo que está do lado, no caso de uma motocicleta que teve, muito triste isso, ou mesmo do pedestre, quando ele desce do ônibus ou ele cruza em frente, por exemplo, e que o motorista não vê. Então, uma das ações que a gente está fazendo é justamente em cima de melhorar a percepção tanto do pedestre em relação à dificuldade que ele tem de visualização para um ônibus, para o próprio motorista que está ali, quanto dos motoristas, do cuidado maior que tem que ter para ver se não tem nada na esquerda, principalmente quando vai fazer conversão ou em frente ao ônibus do transporte coletivo, né? Então isso é uma das ações. Este ano também a CMTU está trabalhando em parceria com os digitais influencers, né? Com várias pessoas que impactam muito, especialmente o público jovem. Então a gente selecionou a idade aí dos 18 aos 35 como público-alvo, e aí por isso esse trabalho mais focado com os influencers para tentar
atingir de uma maneira mais assertiva esse público também. Eu fiquei preocupado quando vocês anunciaram a campanha com os YouTubers. Eu falei, opa, mas quem vem? Porque teve YouTuber aí tascando o carro em condomínio, derrubando árvore, jogando o carro dentro do Lago Cabrinha. Segundo consta, poderia estar 200 por hora na Ayrton Senna. Imagine, né? Que loucura. Mas eu acho que eles foram bem selecionados. Um público bom que tem contribuído de uma maneira muito positiva. E não é aquela história, faço o que eu mando, não faço o que eu faço, né? Exatamente. Mas dá o exemplo, né? Agora, tem um outro detalhe também que eu tenho a impressão que a gente tem que considerar, capitão, que é o problema hoje das estradas, não é? Problema de sinalização, problema de buraco, o tanto de buraco que nós temos, e principalmente, não é, nessas estradas, sejam estaduais, sejam federais, que não... Né, depois que o pedágio saiu. E outra coisa, o mato também, não é? A gente vai para a região de Cambará, quer dizer, você não vê placa, não vê nada mais, não é? Isso atrapalha, não é, capitão? Constantemente a gente, quando detecta situações como essa, principalmente do mato que você falou, né? A gente reporta aqui a nossa central aqui do Departamento de Estradas e Rodagens, através da SR Norte, né, através do Dr. Leno Fachin, que é o nosso superintendente aqui do DR, o qual nós trabalhamos através de convênio com o DR, que é o agente da autoridade, que é a autoridade de trânsito aqui das rodovias estaduais do nosso estado. Quando a gente detecta algum problema desse, seja de sinalização, seja de mato alto, né, a gente passa para eles, né, que fazem, né, através de estudos, né, através dos engenheiros, né, a situação de tentar levar a empresa para poder fazer a sinalização das rodovias novamente, a questão do mato que você falou, as operações de tapa-buraco, mas a gente sabe que é uma demanda muito grande, né, a gente tem que estar toda hora analisando, repassando isso para eles, mas em breve, né, através das concessões que estão sendo feitas já, né, já foi feito, né, algumas concessões aí através dos lotes que nós temos aqui na nossa região mesmo, a região da PR-092 ali, que é uma rodovia que a gente atende, né, através da concessionária da IPR, né, o atendimento ali, você já vê que o pessoal já está cuidando melhor da pista, né, questão de operações de tapa-buraco, o mato mesmo, né, sinalização, a gente identifica, então essa segurança para o usuário, ela melhora muito, né, e acredito que a contrapartida disso, né, nós vamos ter em breve, né, através dessas concessões, uma melhora ainda melhora o atendimento aqui na nossa região, né, através da 445, a própria PR-323, que dá saída aqui para São Paulo por Sertanópolis, a PR-986, né, através da região, quando nós vamos para H44 para Maringá, entre outras rodovias aqui da nossa região, né. Então é uma preocupação nossa, sim. A gente tem sempre falado com o DR, né, aqui na nossa região, esses problemas particulares que nós estamos tendo. Ô, Laércio, nós temos, né, falamos aqui já do comportamento também do pedestre em relação aos veículos. Não seria o momento, ou talvez vocês estejam fazendo, a gente não consegue captar tudo, mas uma campanha para o pessoal voltar a sinalizar na hora de atravessar uma faixa, por exemplo, tomar um cuidado maior para não atravessar uma rua na diagonal, por exemplo? Lino, independente do Maio Amarelo, para você ter uma ideia, no ano de 2023 foram feitas ações em 240 escolas do município. Escolas, o nosso pessoal de educação trabalha muito com isso, com a questão do pedestre. Sem dúvida nenhuma, é o elo mais frágil dentre os que circulam, né, pelas vias, é o elo mais frágil, especialmente o público idoso, pela dificuldade maior em cruzar uma via, então, sem dúvida nenhuma, a CMTU faz, mas entendo perfeitamente que esse reforço ele deve acontecer, sim. Seria interessante também trabalhar com os chamados CCIs, né, que são os Centros de Convivência dos Idosos. Sim, então, inclusive, uma das ações do Maio Amarelo agora, que está em execução, é justamente nos CCIs, para trabalhar exatamente essa situação do público pedestre. Agora, capitão, voltando ainda às estradas, existe uma estatística, bom, deve existir, mas há uma diferença muito grande no número de acidentes e principalmente na gravidade de acidentes de estradas simples, sem ser duplicadas, e das estradas duplicadas, se bem que nós não temos muitas duplicadas no Paraná, não é? Olha, essa estatística específica, JB, realmente nós não temos, né? Sim. Pode ser feito um estudo a respeito disso, mas tenho certeza, posso te falar assim com certeza, né?
porque uma rodovia de trecho simples ela tem uma incidência maior de sinistros graves, né, mais graves do que rodovias duplicadas, né, o que a gente pode ter talvez numa pista duplicada é o maior número de acidentes de sinistros com vítimas, mas não fatais, né, talvez, né. Agora numa rodovia simples, um erro ele pode ser muitas vezes fatal, né, uma ultrapassagem num local não permitido, né, uma hora que a pessoa ela vai para um acostamento e às vezes não tem, ela pode, a chance, né, se eleva-se demais a questão do sinistro fatal. Então pode ser um volume menor de sinistros, mas esses volume menor, a chance é muito maior de ter um sinistro com óbito, né? É o que a gente vê aqui, né? Agora a polícia quer checar quem é que invadiu a pista contrária, porque bater de frente, não é? Exatamente, né? Feito, né, desde a chegada da equipe, né? A colheita de dados técnicos ali pelos policiais, testemunhas, né, câmeras às vezes, de monitoramento que vão informar, né, como que pode ter acontecido aquele sinistro se não foi uma falha, né, se foi uma falha culposa ou dolosa, seja de qual condutor que tenha se envolvido ali, ou até mesmo de um pedestre, né. Então, quando isso ocorre, são vários fatores que devem ser analisados. Vou fazer uma pergunta óbvia para o senhor, mas acho que é importante para que as pessoas reflitam. Quando há, por exemplo, uma batida de frente, uma colisão frontal, as velocidades se somam. Olha, essa questão aí da perícia técnica, né, do sinistro, né, ela com certeza essa é uma questão de física, né? Na verdade, quando esses dois veículos se chocam, né, vira-se uma parede entre eles, né? Então, se um veículo estava 100 por hora e outro veículo estava a 80, né, o impacto da batida vai ser a soma desses dois, dessas duas velocidades, né? O que vai, vamos dizer assim, garantir a segurança da vida posterior àquele impacto, né? Vai ser a qualidade do veículo que ela estava ocupando, se o veículo tinha airbag, se a pessoa estava de cinto de segurança, né, se o veículo dela tem uma estrutura de deformação melhor do que o outro, né, mas coisa você bater um veículo agora feito em 2023 num veículo feito na década de 70, né, a estrutura de deformação dele é totalmente diferente, né, ele é feito para destruir realmente, para poder garantir a segurança daquele habitáculo, né, da pessoa que está ali dentro, né, o diferente de um carro mais antigo, né, muitas vezes a gente brinca, né, esses dias a gente teve detectou aqui uns flagrantes de veículo, um Fusca, né, a velocidade alta na 445, né? Daí o pessoal fala, poxa, mas estava de terceira, você podia ter chegado mais e tal, né? Chega a ser cômico, né, esse tipo de situação, né? Porém, a velocidade que um veículo daquele exerce, por mais que ele consiga chegar naquela velocidade, se ele se envolver num sinistro, a chance daquela pessoa ter um ferimento grave com óbito é gigantesca. Ela é muito maior do que um veículo fabricado agora de 2010 para frente, né? Então. Se bem que tem os veículos antigos com aqueles motores, monstros de motores na frente, já é um anteparo. Né, o pessoal fala isso, né? Mas aí que tá, JB, o veículo ele é feito uma estrutura para deformar mesmo, para aquela energia que é gerada no momento do impacto, ele não passar para o ocupante. Exato, né? Então você vê, nossa, a pessoa foi destruída. Você vê aqueles carros esportivos, que às vezes acontece aqui no centro, a gente vê, né? O carro destruiu, não sobrou nada. Aí você vê a pessoa sair andando. Tá andando. Destruiu o carro, mas ficou aquele cockpit inteiro. Um caso desse aí, né? Ayrton Senna, acho que Ayrton Senna. Isso. Quer dizer, eu passei lá. Quem vê, pensa que o carro acabou. Eu passei no dia seguinte, eu falei, não é possível. A pessoa saiu o rapaz sair andando. Exatamente. Né? Ainda bem, mas carro de 1 milhão também, aí né, tudo bem, né? É isso. E só complementando o que o Capitão Glauco está falando em relação à tua pergunta, JB, a Polícia Rodoviária Federal fez uma estatística exatamente nesse sentido, de rodovias duplas e rodovias simples. Eles fizeram, imagino que deve ter disponível com a PRF, mas o que eles constataram foi exatamente isso, Capitão. Nas rodovias de pista simples, em relação ao total de sinistro, a porcentagem de óbito é muito maior. Entendi. Principalmente para a colisão frontal. Isso. É verdade. Então, isso realmente ele corrobora com essa. Exato. Agora, o senhor falou aí, lembrou da 445 lá, não, aí já é a rodovia do café, né? 445 até Mauá ainda. Até Mauá, não, para frente, ele disse um lugar para frente de Mauá, né? Que é perigoso. É a rodovia federal. Isso. Serra do Cadeado. Exatamente. Tem algum ponto da estadual aqui na região que é um ponto crítico para vocês?
Em que sentido? E qual De tipo de acidentes, sinistro? perigo, risco. Olha, vamos dizer assim, não tem locais que a gente começa a detectar problemas, né? Que tem uma maior incidência, começou a ter esses problemas na 444, né? De sinistros que Aí, razão de não tem o divisor de pista, a pessoa, quando ela perde o controle do veículo, ela invade a pista contrária, a chance desse sinistro de colisão frontal até mesmo não depende do aborramento, a forma como ele atinge o outro veículo, né? A chance de ter o óbito ali é muito grande, né? Então a gente começa a perceber, ter uma maior atenção nesses trechos, né? E daí a gente começa a mudar o foco de operações, né? A gente começa a ter problemas, né? E a gente, identificando o problema, a gente atua de forma diferente. Esses dias mesmo, nós tivemos 2 óbitos aí, inclusive de 2 meninas, 2 mulheres, né? Ali na região de Centenário, ali na PR-340, né? Um foi uma caminhonete, que sozinha ela perdeu o controle do veículo, entrou num barranco e acabou vindo a falecer. Outro foi um atropelamento também de uma menina, em que o veículo se evadiu do local, e depois o pessoal conseguiu identificar o condutor do veículo que tinha sido evadido, que segundo parecem informações, teria sido evadido por conta de medo de ser agredido ali por terceiros, enfim. Então, a gente identifica um problema, JB, e a gente muda o nosso tipo de operação, para poder, vamos dizer assim, se está tendo algum problema recorrente, a gente tem que parar o que está fazendo e mudar o nosso foco para aquele local. Vamos ver o que está acontecendo. Exatamente. JB, até para complementar em relação a isto, a CMTU vem já há algum tempo, desde 2017 para cá, nós fazemos análise de todos os óbitos que acontecem. Infelizmente, a análise de óbitos, né, não seria interessante, mas é justamente para identificar possíveis intervenções. E não se limita às da nossa área de incumbência. Isso é feito geralmente em conjunto. E há tempos atrás, capitão, nessas análises, a gente identificava muito no quilômetro 30 da PR-445 e no quilômetro 33. E aí a PRE, na época, eles solicitaram ao DR e foram feitas alterações. Onde estão esses quilômetros? Eles estão ali entre... Tamarana e Tamarana, um pouquinho antes de chegar em Tamarana. Um pouco antes de Lerroville ali. E ali tem uns pedaços ali. E aí foram feitas algumas intervenções ali e acho que surtiram um efeito bom, porque realmente diminuiu muito, né? Desde, por exemplo, o pessoal identifica, por exemplo, uma curva que o pessoal acaba chegando a uma velocidade maior, por exemplo, né? O pessoal acaba mudando a sinalização da velocidade, instala até uma mesmo... terceira faixa, né? Coloca sinalizadores de velocidade para a pessoa diminuir a velocidade, né? Então, mas falando nesse trecho da 445, né, essa duplicação que está sendo feita agora, né, naquele trecho de Tamarana, inclusive até Mauá da Serra, acredito que ao término dele as pessoas vai ser um trecho muito mais tranquilo, as pessoas poderem conduzir o veículo ali. Curvas ali, né? Porque tem um trecho ali que infelizmente ali entre Tamarana e aqui a região de Guaravera, né? Que ainda é muito perigoso, né? A gente tem um trecho bastante sinuoso e o pessoal acha que pode desenvolver uma velocidade maior e acaba se envolvendo nesses tipos de sinistro aí que acabam tendo sinistros graves. Quando não, um acidente também, às vezes, como aquele que vitimou 2 colegas seus, né? Aquela soldada e o outro companheiro, ali em Cornélio, reta, né? Uma grande reta ali, não é? Sim. Foi na reta do aeroporto ali, não é? Então, na rodovia federal, né? Então, infelizmente, né, eu falo para os senhores aqui, qualquer pessoa aqui dentro dessa sala, ouvinte, está sujeito, né, a se envolver no sinistro de trânsito, né? Então, todos nós temos que fazer a nossa parte nessa mudança de conscientização, né, de fazer um trânsito mais seguro, seja através, né, do cinto de segurança, da velocidade adequada da via, né? A gente fala muitas vezes, quando vai ter feriados prolongados aqui na nossa região, a imprensa vem nos questionar, capitão, o que a gente pode orientar as pessoas, né? Na verdade, não é só questão do feriado. Você vai pegar o seu veículo, vai pegar uma rodovia que você pode desenvolver uma velocidade maior, dê uma olhada no seu veículo, como é que está o seu pneu, se o seu freio está em condições, né, de uma frenagem, às vezes está chiando, né, tem que trocar o disco e a pastilha, né? Se o seu veículo está com o sistema de iluminação adequado para poder se identificar do veículo à frente num período noturno, se o seu limpador do para-brisa está funcionando, porque pode chover, né? Esse nosso clima está cada vez mais imprevisível, né? A gente está vendo essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. O clima ele é um fator que interfere muito nas estatísticas de trânsito rodoviário, né? Porque quando começa a chover, a chance de ter um sinistro de trânsito rodoviário é muito grande.
ela aumenta demais. A gente já fica alerta, a gente muda até o foco da nossa operação. A gente pede para as nossas viaturas irem por patrulhamento no trecho, porque a chance de você ter um sinistro aumenta muito, né? Justamente porque a pessoa ela não faz uma revisão adequada, às vezes ela não tem condições nem de visibilidade de dirigir, a pessoa tem que fazer o uso obrigatório de lentes, né? E acaba dirigindo o seu veículo mesmo, eu consigo dirigir mesmo assim, e daí quando vê não consegue ver o veículo da frente e se envolve num sinistro grave. O trecho urbano da 445, capitão, continua sendo um desafio para vocês? Continua, com certeza, né? Porque o volume de veículos, como eu já disse bem no comecinho aqui, ele tem cada vez aumentado, né? Ainda mais as pessoas, né? Cada vez a rotina das pessoas cada vez mais estressante, né? Então a pessoa chega ali, ela quer descontar as emoções dela no veículo, muitas vezes, né? E acaba se cedendo na velocidade. A gente percebe no horário de rush, né? As vias marginais, né, os acessos, né, que é um desafio constante, não só para a CMTU, mas para a Polícia Rodoviária, porque o pessoal começa a formar aquele rabo na pista, né, que a pessoa acaba invadindo, muitas vezes tem colisões traseiras, a gente tem aqueles engavetamentos na própria 445, né, então por isso que a gente fala que a velocidade da rodovia ela não pode ser muito elevada justamente por isso, para a pessoa ficar atenta, né, a visualizar o que está acontecendo lá na frente para ela poder sinalizar o veículo, parar o veículo se for o caso, para poder evitar um sinistro ali naquela rodovia. Então a velocidade ainda é um fator que atrapalha muito ali. Agora, Laércio, com referência à sinalização, a gente está recebendo muita reclamação, a sinalização horizontal, por exemplo, nas vias. Está havendo algum problema, alguma dificuldade? Eu não diria um problema, JB. O que a gente teve de atípico este ano foi um aumento significativo dos recaps. Certo. Então, recaps asfaltos, e como a sinalização recai sobre a CMTU, então a gente tem que dar prioridade, obviamente, para essas áreas de recap, por uma questão de segurança, né? Ou seja, a gente tem que imediatamente, a gente teve uma situação agora, semana passada, na Maringá, que exato. não deu tempo e acabou dando um sinistro lá. Então, essa situação dos recaps acabou, de certa forma, prejudicando a nossa capacidade de execução em outros locais. Então, a gente teve um pouquinho essa situação, eu imagino que deve se normalizar, né? Porque sem dúvida... Há muita sinalização sumindo, né? Desaparecendo. Sim, exato. Também. E aí muito recap que foi feito que ainda não foi feita a sinalização. Mas aí, aproveitando, você tocou no caso daquele acidente. A empresa não seria obrigada, na hora que fez aquilo e tem um quebra-mola ali, na verdade é uma passagem elevada de pedestre. Não teria que pôr, mesmo provisoriamente, uma sinalização ali? Esse seria o adequado, JB. Houve ali certamente uma situação de... A gente precisa de um tempo, principalmente no caso da micropavimentação, ela demora um tempo maior para você poder fazer a sinalização. Senão a gente... pedrinhas, tudo de lá. Porque se nós formos já imediatamente na sequência, obrigatoriamente nós vamos ter que retornar uns dias depois e fazer novamente. Ou seja, o que já é difícil de dar conta, ele se torna um trabalho dobrado. Mas ali, sem dúvida nenhuma, houve uma falha de comunicação. A empresa acabou não deixando... devidamente sinalizado, e a pessoa do coletivo também não se atentou, enfim, aí acabou tendo essa situação. A gente teve, na sequência, já a mesma situação, mesmo recap na parte subsequente da Maringá, e aí foi orientado de maneira adequada, eles fizeram o mesmo recap na travessia elevada em frente ao Colégio Marista, e foi deixada a sinalização de maneira adequada, não tivemos problema, né? A gente fez no dia seguinte, ok. Ali realmente houve um descuido, de certa forma, de não estar fechada a via, ou, segundo a empresa, até eles fecharam, mas as pessoas abriram, passaram, e aí acabou ocasionando essa situação. Laércio, o volume de multas aplicadas pela CMTU aumentou? Números, por acaso? Eu não tenho eles aqui, Lino. Os agentes de trânsito, eles estão todos os dias circulando e, infelizmente, qualquer um de nós que eventualmente quiser vestir o papel de agente de trânsito, você vai perceber uma infinidade de irregularidades. Celular, cinto de segurança, passar sinal vermelho e assim por diante. Eles continuam fazendo o trabalho
deles da forma correta. O restante, a nossa grande maioria, é sinalização eletrônica, né? Fiscalização eletrônica. E esse não faz distinção nenhuma, né? Então, fiscalização eletrônica só realmente toma autuação quem ou passa por descuido ou que não se atenta realmente àquele local. A situação nas rodovias é a mesma coisa, né? Se aumenta a velocidade, aumenta também o número de infrações, né, capitão? Não só a velocidade, mas como esses outros itens que o Laércio comentou mesmo, né? A fiscalização de trânsito rodoviário ela é bem ampla também. Então, assim, o agente de trânsito, né, seja o agente de trânsito municipal, rodoviário estadual, federal, assim, tem inúmeras infrações que, se você parar num segmento aqui da rodovia, ou até mesmo num trecho urbano, né, você para num lugar e fala assim, vou pegar o Código de Trânsito brasileiro agora, eu vou ouvir o que o pessoal está cometendo de infração aqui. Você não para. Você não para. Aí você vem falar, né, nossa, é a indústria da multa? Não, é o condutor irresponsável. A partir do momento que ele se submete a dirigir um veículo, daquele seja uma moto, seja um caminhão, seja um veículo leve, um carro normal, né, ele tem que se submeter às regras de trânsito, né, do trânsito brasileiro, né. Então, ele acaba, vamos dizer assim, seja por descuido, seja por imprudência, mas a Polícia Rodoviária ela tem feito a fiscalização nesse trecho que é a responsabilidade dela e tem realizado sim inúmeras autuações no que lhe compete. Bom, para a gente encerrar, já estamos em cima da hora, nós vamos ter aí agora a licitação de equipamentos para semáforo, quer dizer, deve melhorar bastante, quer dizer, nós termos aí, talvez, o sistema semafórico de Londrina, quer dizer, conversando, né, de uma forma geral, melhorar a onda verde. O londrinense vai sentir bastante, Laércio? Olha, JB, esse é o nosso objetivo. Essa licitação ela vem exatamente nesse sentido. Nós temos um sistema semafórico muito defasado, que não se conversa. Nós ficamos sabendo muitas vezes dos problemas por vocês aqui, pela Paiquerê FM, e a gente, com todo respeito, nós temos que agir. A gente não pode esperar a Paiquerê nos avisar de uma situação. Então, a licitação de semáforo, ela está aí, a gente espera que corra tudo bem. Próximo dia 20 está prevista, e dando tudo certo, sem dúvida nenhuma, ela foi construída para que a gente consiga melhorar. Tenha um sistema centralizado, que possa trabalhar melhor com essa situação das ondas verdes, que a gente possa adotar os nossos semáforos nos locais de maior movimento de semáforo gradativo para pedestre, enfim, melhorar essa parte da segurança. Esse é o objetivo. Muito bem, estamos chegando já em cima da hora. Capitão Glauco, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, foi muito bom, e a gente está sempre à disposição para colaborar nesse trabalho fantástico que vocês realizam. Eu que agradeço, né, pelo espaço, JB, Lina aqui, pela presença do parceiro Laércio aqui, de todas as pessoas que estão ouvindo aqui, vendo aqui a Paiquerê nesse momento. E lembrar que o Batalhão de Polícia Rodoviária, né, no nosso estado, ele é um braço da Polícia Militar do Paraná. Né? Muitas vezes a gente é comparado, né, com a Polícia Rodoviária Federal, chamam nós de PRE, né? Mas o Batalhão Rodoviário, né, ele é um braço especializado, né, da Polícia Militar do Paraná, né, que tem vários braços, né, várias vertentes. Então, somos uma única polícia, né, que temos o foco, sim, de preservar vidas, né? Então, assim, o que a gente fala é que o lema, né, da Polícia Militar do Paraná é nós fazemos a diferença, né? Nós fazemos a diferença no sentido de ajudar a população paranaense, né? Então, contem com o Batalhão de Polícia Rodoviária em todo o estado do Paraná, não só aqui na nossa região, para que a gente possa reduzir esse sinistro de trânsito e tirar também todos esses... essa criminalidade que utiliza assim as nossas rodovias paranaenses, né, através seja do transporte de mercadorias ilícitas, seja através das drogas, né, que destroem a nossa sociedade, armas, enfim, que acabam aí interferindo na segurança pública como um todo aqui do nosso estado. E agradecer novamente aí a população pela confiança no nosso trabalho e o espaço que vocês deram aqui. Tá certo. Valeu. Laércio, muito obrigado, viu, pela presença também. Bom trabalho aí nesse Maio Amarelo, e nós precisamos para melhorar a condição do trânsito em Londrina. Obrigado. Eu que agradeço, acho que é sempre importante, não apenas do Maio Amarelo, do setembro, na Semana Nacional de Trânsito, ao longo de todo
o ano, a gente falar de trânsito, vocês sempre são muito parceiros nisso, agradecer muito a parceria com os órgãos de segurança, o Capitão Glaucon parceiro, o Coronel Guedes, o Pedro Ramos, o Bonatti da PRF, enfim, todo o pessoal realmente nos ajuda demais e a CMTU é um órgão municipal ali pequenininho, se a gente não tivesse essa parceria, bem complicado. Idem com vocês da imprensa, e a gente pede que todos os ouvintes procurem fazer esse trânsito mais equilibrado, né? Isso é em benefício de todo mundo. Perfeito. Valeu, Lino. Valeu, JB. Um abraço a todos. Bom final de semana. Muito bem, terminamos aqui o nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial. A gente sempre repete no final da tarde. Hoje vai dar para repetir às 18 horas, na Pai Querer 91,7, só com som. Porque nós vamos ter às 16 o grande jogo do Flamengo contra o Corinthians, que a Paiquerê vai transmitir, às 18 até às 19 a reprise do Paiquerê Rádio Opinião Especial, e às 19 horas a transmissão do jogo ABC e Londrina, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Obrigado aqui ao João Cortez, da equipe do Marcão Careca, muito obrigado ao Luciano Magalhães na técnica, obrigado também ao Nelson Almagro na central e a você que nos acompanhou. Lembrando que, com som e imagem, o programa fica lá direto no YouTube, Paiquerê 91.7, como também todos os programas de braços abertos, a história de Londrina dos 90 anos, que vai virar um grande livro no final do ano, também todos os episódios apresentados pelo William Santin estão lá. Vem aí o bate-bola com a equipe total e a gente volta, se Deus quiser, na segunda com o Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade. Um abraço.